Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai ver teste de hipótese da variância. Nas nossas últimas conversas a gente tem falado de teste de hipótese para um parâmetro, a gente já viu proporção, a gente já viu média e agora a gente vai finalizar com o teste de hipótese para a variância. Na sequência, a gente vai estudar teste de hipótese para dois parâmetros, e aí começar por duas médias, mas isso é conversa para o próximo vídeo. Então, no vídeo de hoje, vem com a gente, eu sou o Thiago Marum, no backstage nós temos o querido Vinícius Castanho e a gente vai te explicar tudo. Então, solta a vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. E para não deixar de pedir o de sempre, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar se tiver dúvidas ou sugestões e coisas de melhoria, não deixar de se inscrever no nosso canal e compartilhar aí com quem você achar que tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Obrigado pelo apoio de sempre. Hoje eu vou fazer algo diferente, Vinícius Castanho, sabe por quê? Por quê? Eu vou fazer uma aula já de conceito com exercício, que é a parte mais importante, mais difícil, que normalmente fica para você, mas hoje eu vou assumir esse peso nas costas aqui, esse fardo que você carrega tão bravamente, entendeu? Vai com calma. Eu vou com calma, mas antes de ir com calma, eu vou piscar para nossa lousa para introduzir o tema e explicar os conceitos, que é um pouco mais o que o pessoal está acostumado, né? Mais a minha praia. Muito bem. A conversa de hoje é sobre teste de hipótese da variância. Como a gente vem conversando bastante nas nossas últimas conversas, claro, se eu tivesse vindo conversando em outro lugar, como a gente vem falando ultimamente, a gente está usando teste de hipótese usando todos aqueles conceitos que a gente viu de estimadores, a gente sabe qual é o principal estimador, e aí dentro de um teste de hipótese a gente está pegando o estimador que a gente definiu, que no caso da variância é o S2, né, a variância amostral, mas foi o P-chapéu e foi o X-barra lá para média e proporção e média, respectivamente. E a gente falava daquilo, né, o nosso estimador, ele vai ser usado no teste de hipótese como uma estatística de teste. E aí, como a gente tem feito ultimamente, eu só vou relembrar aqui, se a gente vai testar a variância, a nossa estatística de teste vai ser usada com o nosso estimador S2. Então a gente vai ter de novo, né, testando hipóteses, a gente tem uma hipótese nula e uma alternativa, e a gente tem uma estatística de teste que tem um valor crítico e um valor amostral. É assim que a gente tem conduzido os nossos testes. Então, para começar do começo mesmo, eu vou definir as hipóteses. Eu vou pegar essas duas estatísticas de teste, vou deixar aqui para a direita, e vou fazer o seguinte: hipótese nula aqui. Bom, a variância, já que estamos testando a variância populacional assume um certo valor sigma zero quadrado. Pronto, essa é o que se assume atualmente. E, agora, alternativamente, o que você deseja provar é um conjunto, né, que pode ser de diferença maior ou menor. Então, você pode querer testar, né, baseado no seu julgamento do problema, no enunciado ou em alguma coisa desse sentido, se a variância que você tem, na verdade, na população é diferente da que você assumiu originalmente, ou que ela é maior do que você assumiu originalmente, ou menor. Então, eu vou deixar o caso da diferença aqui, só porque, como é diferença, vocês lembram que a gente pega lá a significância do nosso teste e joga para uma cauda e para outra, para a cauda inferior e para a cauda superior. E aí, nesse caso aqui, vai ser um pouquinho mais... o mais difícil de teste de hipótese de variância é quando a gente coloca a diferença, porque eu tenho que olhar duas caudas numa distribuição que eu não lembro se você... Eu não lembro, não. Eu lembro, mas eu não sei se você lembra qual é a distribuição do S2. Você lembra? É a aqui quadrado. É uma aqui quadrado, muito bem. E se a gente fosse desenhar uma aqui quadrada, ela é algo meio assimétrica, então eu vou colocar ela assim. E aí, o que acontece? Se eu tiver duas caudas... Imagine que eu tenho alfa% de significância no meu teste. Eu vou pôr o alfa de roxinho. Se eu tenho alfa%, que normalmente é 5, mas pode ser qualquer número, tá? Não precisa ficar encucado com essa questão do valor mesmo. Vamos lá, isso, roxinho. Se eu tiver 5%, eu teria que jogar 2,5 na cauda inferior,
por exemplo, aqui, ó, e aí 2,5 seria alfa sobre 2. E eu teria que jogar 2,5 na cauda superior. Mas perceba que como a nossa distribuição é assimétrica, esses valores não são igualmente espaçados, né, da moda da sua distribuição. Então, desse pico aqui, a distância para o primeiro resultado aqui, alfa sobre 2, que é o 2,5%, e a distância até o valor que englobaria 97,5%, ou que teria 2,5% na cauda externa, ela não é igual. E a gente não vinha fazendo isso. Até então, a gente vinha fazendo uma distribuição normal e que tudo ficava sempre simétrico. Então, é como se eu tivesse agora dois valores críticos para calcular, né, para obter via tabelas e fórmulas e tudo mais. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu sei que eu vou precisar daqui quadrado, que é a distribuição de origem, e a gente conversou já nas nossas últimas aulas, especialmente a de intervalo de confiança da variância, que eu poderia escrever S2, eu vou colocar aqui menor, mas eu vou tirar já, por isso que eu estou até pondo em verde para nem... A gente não vai usar isso, mas tudo bem. Eu poderia escrever S2 como um parâmetro sigma quadrado, a variância, n menos 1 vezes uma Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. A gente podia escrever o estimador dessa forma, foi como a gente deduziu o intervalo de confiança. Agora, deixa eu tirar essa parte em verde que eu falei. Agora, se eu estou num cenário crítico, então basta que eu tenha o sigma... por que ele não veio? Vem, vou puxar ele para cá, isso. Basta que eu tenha o sigma quadrado, que é o parâmetro bom. Eu não tenho o parâmetro verdadeiro, mas eu tenho um parâmetro aceito atualmente. Então, eu posso usar esse sigma zero aqui para colocar na minha formulação. N é o número de elementos que eu tenho na amostra, isso eu tenho. Aqui quadrado é uma distribuição que é tabelada. O Vinícius já tratou bastante em como obter os valores da tabela, mas esse valor da tabela depende de uma cauda que você quer, né? De uma integral em algum lugar. E aí eu vou colocar assim dessa forma, ó. Você vai buscar um valor que tenha alfa sobre 2, que seria 2,5%, 2,5% num exemplo de alfa 5, mas você também vai buscar um outro valor dessa aqui quadrado lá pro 1 menos alfa sobre 2, que seria o 97,5. Dependendo de como a sua tabela está escrita, e isso a gente não consegue controlar, a gente adotou uma notação aqui no nosso material, mas ela pode variar dependendo de como você obtém esse valor de Q quadrado, a ideia é que você tem que calcular esses dois valores. E você vai ter um menor e um maior. Pronto, o menor é o que está, claro, para cá, para trás, e o maior é o que está na frente. Por que eu estou falando isso e parece tão óbvio assim? Porque a pessoa às vezes se confunde. Eu vou ter dois valores de Q quadrado, eles são diferentes. Um vai estar lá com 5 e o outro 40. Bom, e qual que eu uso em qual lugar? Olha, o que vier com o 5 vai fazer parte da conta que vai dar o valor crítico à esquerda, né, de vocês, à esquerda. E o que é o maior, o 40, o 50, vai estar à direita. Então, eu vou calcular esses dois valores críticos. Eu vou colocar aqui, ó, um S crítico inferior e um superior. Então, ó, inf e um S crítico superior. E aí eu vou comparar o resultado da minha amostra. Se ela cair entre esses dois, ela não cai na região de rejeição do teste. Então, eu não rejeitaria H0. E se ela cair aqui ou ali, né, num canto mais extremo, qualquer que seja ele, eu já rejeitaria o teste. E se fosse um caso de testar, em vez de diferença, testar maior, né? Aí eu não teria essa parte à esquerda e aqui tudo seria alfa. Mas eu não vou mexer, porque se você chegou até aqui entendendo como a gente está montando, é simples o caso de maior ou menor. O caso da diferença é que tem essa questão de ter dois valores críticos. Para deixar isso mais claro e não tomar muito do nosso tempo, eu vou explicar isso já com um exercício. Então, vamos fazer como a gente sempre fez aqui nas nossas conversas de exercício, não com o Vinícius. Tá? Dá a caneta aí. A caneta? Que caneta? Não, você vai? Não sou eu que faço exercício? Você quer fazer o exercício? Não, te dou essa. Não, tudo bem. Eu vou fazer aqui, não tenho uma colinha, não tenho nada preparado, eu vou fazer tudo de cabeça, igual eu sempre venho preparado para as nossas aulas. Enfim, como eu vou fazer esse exercício, estou até um pouco ali desacostumado, eu vou tomar uma água, se você me permite. Se quiser contar uma piada aí... Eu sei que é muita responsabilidade
em suas mãos, nas suas costas, então tudo bem, eu te dou essa colher de chá. É a parte mais difícil do curso, né? Enfim, vamos ver o exercício. Uma companhia telefônica, a companhia THM o que mesmo? Communications. THM Comunicações, ou Entertainment, não, né? A companhia telefônica da THM está estudando a duração de chamadas telefônicas, bem como sua variabilidade. Então está estudando ali quanto ela dura. Então, quanto dura, normalmente, ligou, durou 10 minutos. E a variabilidade dura, então em média dura 10 minutos, mais ou menos tanto. Uma ideia de dispersão. Essa companhia admite que o desvio padrão populacional é 4 minutos, é a variabilidade nacional. Então isso é algo que está sendo assumido atualmente, porque está sendo admitido. Como eles chegaram nisso, a gente não sabe, né? Teria que entrar lá e perguntar para o pessoal da THM Comunicações como que eles chegaram nesse valor. Mas o que a gente já sabe é que se sigma é igual a 4, né? Sigma quadrado, que é a variância, seria 16 minutos ao quadrado. Mas eu vou deixar a anotação aqui de fora, né? A variância tem essa ideia da unidade tal quadrado, mas tudo bem. Então, isso é o que se admite atualmente. Já anotamos uma parte aqui do exercício. A companhia pretende verificar se uma certa cidade tem variabilidade de tempo diferente do padrão nacional. Diferente. Ela não pretende verificar se uma certa cidade tem menos variabilidade ou mais variabilidade. É diferença. E isso cabe a você que está fazendo exercício prestar atenção para construir o teste corretamente. Então, eu teria que construir uma hipótese alternativa dessa maneira. Vou até colocar aqui a unidade, mas só para deixar conceitualmente correto. Mas, tudo bem. Vamos lá. Se você montar o teste errado, você vai errar tudo. Então, por isso você tem que prestar muita atenção, saber o que está fazendo, entender como o teste funciona e prestar atenção no enunciado. Essa é a parte que não se ensina com fórmula. Essa é a parte que você tem que entender ali com julgamento mesmo crítico, né? Muito bem. A duração das chamadas tem distribuição normal. Legal, mas a duração das chamadas não é o que a gente está avaliando aqui, a variabilidade delas. Então, tudo bem. Vou deixar isso nem marcado. Item A. Determine a hipótese nula e alternativa. Olha só! Já fizemos. Porque aqui é assim quando eu faço exercício, entendeu? A gente já constrói o pensamento sem ler. Naturalmente. Naturalmente, ela já... Quase como se a gente tivesse criado a questão para desenvolver durante uma aula, mas não é o que aconteceu. Lindo. Tá. Pergunta 2. Item B. A partir de quais valores você rejeitaria H0 se você tiver uma amostra com 25 elementos e 5% de significância? Então, a partir de quais valores, sabendo que é um teste de hipótese, né, me parece muito entender e encontrar quais são os S críticos. A partir de quais valores? Olha, menor do que uma variância amostral inferior, menor do que esse valor de barreira, eu rejeitaria, e maior do que o valor aqui superior, também rejeitaria. Então vamos ao cálculo deles, eu já deixei a formulinha ali em cima. Então vamos colocar aqui, ó, S quadrado crítico vai ter 2, né? Então vamos colocar aqui a fórmula. Sigma 0 quadrado eu já vou colocar 16. Dividido por N menos 1. O N é 25. Não se confunda, N menos 1, você sempre tem que olhar o N, né? 25 e vai fazer 25 menos 1. Isso é muito óbvio, mas a gente erra isso a rodo. Essa coisa de N e N menos 1. Então presta atenção no seu formulário, se você usa formulário, ou na fórmula do Excel, se você estiver implementando isso em algum lugar. N menos 1 e calcula o N direitinho. Tem gente que chama N menos 1 de graus de liberdade e usa tudo em graus de liberdade. Eu prefiro deixar sempre com N. Vamos deixar sempre com N. Então aqui se era 25N, menos 1 vai ficar 16 sobre 24. Isso aqui vai multiplicar uma Q quadrado com 24 graus de liberdade, N menos 1, que vai receber duas entradas. Eu não vou me alongar aqui, porque afinal, Vinícius Castanho já fez vários exercícios tabelados, né, procurando valores em tabelas. De nada, de nada. De nada. E, muito obrigado, Vinícius Castanho. Então, eu vou deixar aqui marcado que a gente encontraria uma Q quadrado com 2,5% e com 97,5%. Em ambos os casos, quando você encontrar esse valor, o resultado dessa conta, que é o que nos interessa aqui numa aula de conceito e exercício aplicado, é já o resultado final. Então,
isso aqui vai dar origem a dois resultados. Vamos colocar aqui a distribuição. Eu tenho aqui a distribuição aqui quadrado, mas eu estou no eixo do S. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, é uma aqui quadrado multiplicada por essa constante aqui, tá? Só para ficar claro, a gente desenha aqui quadrado, mas no eixo X a gente tem a variância aqui amostral. Então, um dos valores que eu obtenho nesse caso aqui, o inferior, vai dar 8,27. Então, você tem que conferir se bateu aí com você. O seu Qi quadrado menor desses dois que você encontrar, quando multiplicado por 16 dividido por 24, vai dar 8,27. E o maior vai dar 28,67. Então, aqui eu teria 2,5% e aqui eu teria 2,5%. Se a minha amostra cair abaixo de 8,27 eu rejeito, acima de 28,67 eu rejeito também o teste. Então, item B. Deixa eu ver, tá aparecendo o item B? Não. Oi? 2,5%? Dos dois lados? É 97,5 e 2,5? Ah, sim, então, o 97,5 que eu estou dizendo é o seguinte, quando você for buscar na tabela, se ela estiver integrando aqui da esquerda, você vai botar, por exemplo, Qi quadrado 2,5, e aí o de 97,5 vai ser possivelmente esse aqui. Mas em todos os casos eu tenho nas extremidades a significância distribuída, igual a gente fez aqui em cima. Era um teste. Era um teste, claro. Certo? Então, eu fazendo com que fique 95% aqui dentro, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso aqui fora, porque teste de hipótese a gente fala de significância. Muito bem, uma vez que a gente está aqui, então, o item B está resolvido, porque bastaria um resultado cair abaixo de 8,27 ou acima de 28,67. Item C. Qual seria a sua decisão se uma amostra de chamadas obtivesse variância amostral de 15? Ó, vamos colocar aqui, ó, cairia por aqui o 15. Então eu não rejeitaria a hipótese nula. Ou seja, aí a gente vai falar daquela nossa frase de sempre. Eu vou até voltar para chamar atenção a isso. Não rejeito H0. Ou seja, não tenho evidências estatísticas para afirmar que... Aí eu tenho que falar do problema. Que a duração, que a variabilidade das chamadas nessa certa cidade seja diferente da variabilidade nacional admitida, ao nível de 5% de significância. Tudo bem? Beleza. É assim que se resolve um exercício de teste de hipótese para variância. Se você veio aqui e estava esperando um teste F ou alguma coisa assim, é porque você viu o teste para duas variâncias. E aí eu vou pedir para você dar uma olhada nos vídeos mais adiante, que é teste de hipótese para 2 parâmetros. Esse é o para 1 parâmetro. Então, só comparando a variância com uma outra variância admitida originalmente, não a variância de um grupo com a variância de outro grupo. Coisas distintas. Mas, essa aula que a gente falou agora fechou esse ciclo de testes de hipótese com um parâmetro populacional, tá bom? Se você teve alguma dúvida e saiu desse vídeo ou está saindo desse vídeo com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda pra gente no e-mail, vê o nosso, dá uma acessada no nosso site thmestatistica.com, vê o livro que a gente tem lá com isso muito mais descrito, com mais calma. Tem a apostila de exercício com um monte de exercício resolvido, então vai ter desse tema, vai ter de outros do curso também. E tem a nossa videoaula e essa interação que a gente está falando com vocês, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula eu volto ainda para falar de teste de médias, mas os exercícios eu vou deixar com você, que é muito peso para carregar. Você foi bem na de hoje. Foi bem? Te ensinei bem. Passei no teste? Passou no teste. Rejeitou minha aula? Não rejeitei. Não rejeitou minha aula. Com 95. Enfim, foi um prazer e a gente se vê na próxima aula. Quer despedir? Tchau. Tchau, valeu.